Oi, gente abençoada, muito bom dia. Voltando aqui com a nossa jornada, Atos dos Apóstolos. Estava com um pouquinho de saudade, né? Eu também. Mas vamos lá. Estamos no capítulo 14 e já chegamos na metade do livro de Atos, né? Porque são 28 capítulos, estamos na metade do livro. E lembra que no último vídeo da jornada, nós falávamos sobre o milagre que Jesus operou através de Paulo, quando ele manda aquele coxo leso dos pés, desde o nascimento, se levantar, e ele é curado de uma forma assim extraordinária, né? Então nós vamos lá para o versículo agora de número 11, que diz assim, ó: E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Para por aqui, preste atenção. Por que é tão difícil as pessoas atribuírem a Deus, e somente a Deus, os milagres que acontecem? Por que as pessoas elas têm que atribuir a outros personagens que não seja a Deus, a Jesus Cristo, os milagres que acontecem, graças alcançadas? Por que é tão difícil? Deus ele diz assim na sua palavra: a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Toda honra, gente, e toda glória é somente a Deus. Para pensar comigo, você que está me acompanhando. Preste atenção. Quem foi que criou todas as coisas? Deus. Quem foi que criou os céus, a terra, esse imenso universo? Deus. Quem foi que criou todas as belezas naturais e o perfeito funcionamento da natureza e das estações do ano? Deus. Quem foi que colocou tantas riquezas minerais naturais nesse planeta que os homens exploram para enriquecer? Deus. Quem foi que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar? Deus. Então por que atribuir a outro personagem milagres e graças alcançadas? Paulo, através do poder de Deus, é claro, operou aquele milagre em nome de Jesus. Mas não era Paulo em si, era Jesus em Paulo, era o Espírito Santo em Paulo. Mas eles atribuíram aos deuses, Mercúrio, Júpiter, Paulo e Barnabé. Que lamentável. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui, uma anotação que é muito interessante. Ó. Como é fácil pessoas vazias serem levadas pelo clamor popular. Isso é uma pura verdade. Pessoas vazias, elas são facilmente levadas pelo clamor popular. Como assim? As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram a nós. Começaram a gritar. Então ficou aquele clamor, aquele movimento. Isso deixou pessoas vazias de entendimento, vazias de Deus, abismadas, estarrecidas, né? E pelo clamor popular, elas foram levadas. Pessoas vazias são desse jeito. Elas são facilmente levadas pelo clamor popular. Isso é em todas as esferas. Na esfera da crença, na esfera política, na esfera social, na esfera dos fenômenos, etc. Pessoas que não têm entendimento, que são desprovidas de uma fé viva em Cristo, que não têm conhecimento da palavra de Deus, são pessoas sem entendimento, sem conhecimento dos assuntos bíblicos e espirituais, elas são levadas pelo clamor popular. O que tem muita gente falando é o que eu vou acreditar. Basta isso. Pessoas vazias são assim. Ela não vai buscar conhecer, ela não vai buscar saber. Se tem muita gente falando, se tem muita gente comentando, se tem muita gente clamando, levantando a voz e gritando, então eu vou por este clamor popular. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Que tristeza. Quiseram endeusar, divinizar Paulo e Barnabé. Versículo de número 13 diz, ó:
E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Imagina, o sacerdote dos deuses ali daquela região queriam sacrificar a Paulo e a Barnabé como se eles fossem deuses, gente. Que absurdo. Veja o que acontece. 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Paulo e Barnabé, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Paulo e Barnabé rasgaram as vestes deles ali e foram para o meio da multidão, se lançando como homens comuns, e disseram: parem com isso, por que vocês estão fazendo essas coisas? Se convertam ao Deus vivo, que fez os céus, a terra e o mar. Agora eu quero te fazer uma observação dentro também desse comportamento de Paulo e Barnabé. Preste atenção. Paulo e Barnabé protestaram contra esta homenagem indevida e com muita dificuldade conseguiram evitá-la. Eles protestaram contra aquela homenagem. Muitos, por muito menos, não protestam contra determinadas glórias que são dirigidas a si. Muitos que não fazem nem 2% do que esses homens aqui fizeram, Paulo e Barnabé, recebem elogios por uma pregação bonita, sem milagres, sem sinais, por terem sido até usados por Deus em curas ou outras coisas espirituais, e de repente sobem para a cabeça, ficam vaidosos, arrogantes, presunçosos, se tornam pessoas difíceis que ninguém mais pode tocar, não tem mais acesso. Vaidade, pura vaidade. Não, Paulo e Barnabé, eles protestaram contra aquelas homenagens. É interessante você observar isso até nas pequenas coisas. Salomão diz que aquele que elogia o seu próximo, arma-lhe um laço. Às vezes a pessoa até está elogiando na inocência, mas pode subir para o coração, a pessoa ficar vaidosa. Tem que tomar cuidado com isso. Continuando aqui, versículo de número 16. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Paulo está pregando para eles, dizendo: parem com isso, honrem ao Deus dos céus. Dizendo isto, com muita dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Então você veja que tinha uma liderança religiosa ali, os sacerdotes do deus Mercúrio e Júpiter, já com todo o material para sacrificar Paulo e Barnabé. Mas eles, com muita dificuldade, impediram aquele ato terrível. Uma última observação, preste atenção. Mas quando os divinizaram e falaram em adorá-los, não suportaram e rasgaram as suas vestes. Olha, preocupando-se muito mais com a honra de Deus que com a própria honra. Pergunto para ti que está me acompanhando. Você está muito mais preocupado com qual honra? A de Deus ou a sua? Com que honra você se preocupa mais? Com a de Deus ou com a sua? Lúcifer, ele se preocupou com a dele, né? Acima das mais altas nuvens, acima das estrelas, acima do trono do Altíssimo, farei o meu trono. Como caíste, ó estrela da manhã. Pois é. Preocupe-se com a honra de Deus, porque com a sua Deus vai se preocupar. Repito, preocupe-se com a honra de Deus, porque com a sua Ele vai se preocupar. Amém? Vamos orar? Por favor, não esqueça de nos ajudar aqui no nosso canal. É de graça você deixar o like aí, Você clicar no like, é de graça. E participar dos comentários também, tá bom? Compartilhar e seguir o canal se ainda não é inscrito. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por mais um dia aqui da nossa jornada. Bendito seja o teu santo e eterno nome, que haja em nós esse mesmo Espírito que houve em Paulo e em Barnabé, de
de se preocupar muito mais com a honra ao teu nome do que com a nossa própria, porque com a nossa honra o Senhor se responsabiliza. Meu Deus, que cada pessoa que nos acompanha aqui recebe essas palavras, Pai, ela possa não somente ouvir as tuas palavras, mas ser cheia do Espírito Santo. Essa tem sido uma palavra que eu sempre libero aqui nas orações da jornada. E assim continuarei sempre, Pai, para a glória do teu nome. Você sela dizendo amém. Amém, gente? Obrigado pela atenção. A jornada continua.